Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História, uma aula que a gente vai abordar a Guerra Fria. Essa aula aqui, a gente vai tentar compreender como ficou o quadro geopolítico, a situação internacional do mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Como que ficou a situação da Alemanha depois de ter sido derrotada? Certo? Então, o objetivo para a nossa aula de hoje, compreender a Guerra Fria e seus desdobramentos. E também relacionar a ordem mundial bipolar. Bipolar, dois polos. Quem são esses polos? E a divisão da Alemanha no pós-guerra. Então, vocês lembram como que terminou a Segunda Guerra Mundial na Europa? Quais foram os principais países vitoriosos na Segunda Guerra Mundial? Então, relembrando aqui, vamos responder. Ela terminou com a derrota da Alemanha nazista. Você vai ter a completa destruição do Estado nazista, inclusive com o julgamento dos políticos que lideravam essa Alemanha nazista. Vamos lembrar que Hitler se matou, mas outros membros do alto escalão ainda estavam por ali. E eles foram presos e julgados. Quais foram os países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial? Principalmente, os principais países vitoriosos foram os Estados Unidos e a União Soviética, que faziam parte dos blocos aliados. Claro que a Inglaterra também fazia parte, a França, mas vamos lembrar que a Segunda Guerra destruiu grande parte da Europa. Então, a Europa saiu enfraquecida. Já a União Soviética, ela vai manter ainda o seu parque industrial, claro que ela também foi bem destruída pela guerra, mas aumentou o seu exército e aumentou a sua área de influência sobre os países do leste europeu. Lembre que todos aqueles países que a União Soviética libertou, ela implantou ditaduras comunistas. E os Estados Unidos saiu como uma grande potência militar, como uma grande potência política e como uma grande potência econômica. E como um diferencial ainda, dois diferenciais muito importantes. A guerra não aconteceu no território continental americano. Então toda a sua produção agrícola, suas indústrias, suas fábricas não foram afetadas pela guerra. E a outra, eles saíram com uma bomba atômica, armas de destruição em massa. Tá? Certamente você já ouviu falar no Muro de Berlim. Sabe por que ele foi construído e o que ele representa durante a sua existência? Aí nós vamos ver justamente a condição que vai gerar a divisão de Berlim e a divisão da Alemanha também. Tá? Em novembro de 2019, completaram-se 30 anos da queda do Muro de Berlim. Esse evento que é um evento muito importante para a história do povo alemão. Atualmente, seus restos são visitados por milhares de turistas. Se constitui como um importante lugar de preservação da memória. Tá? Uma memória traumática, de ter seu país dividido, ter sua cidade dividida, rasgada, com um muro passando no meio. Tá? E ela representa, então, a memória de uma experiência dolorosa, mas que não deve ser esquecida. Então, aqui nós temos um memorial em homenagem às vítimas do muro. Porque muitas pessoas que tentaram cruzar o muro, principalmente do lado de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, acabaram morrendo nessa tentativa. Porque haviam guardas também, soldados, cachorros, protegendo o muro. Tá? A definição de o que é uma Guerra Fria. Esse é o evento que vai começar agora. Tá? A gente sai da Segunda Guerra Mundial e entra na Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria consistiu em um conflito permanente entre os Estados Unidos e a União Soviética, no qual os dois lados evitavam o confronto militar direto. Então, os Estados Unidos e a União Soviética nunca se enfrentaram diretamente. Mas quando os Estados Unidos se envolviam num conflito em algum outro país, a União Soviética ajudava o lado contrário dos Estados Unidos. Quando a União Soviética se envolvia em algum conflito em outro país, os Estados Unidos também ajudavam. É mais ou menos o que vai acontecer, por exemplo, na Guerra do Vietnã ou na Guerra do Afeganistão. Você tentava prejudicar o seu opositor. Tá? Mas por que eles evitavam o confronto militar direto? Por causa do temor de uma guerra nuclear. Em 1945, os Estados Unidos explodiu as bombas atômicas no Japão. Isso nós já falamos em aulas anteriores. Agora, em 1949, a União Soviética conseguiu a sua primeira arma atômica. Então, os Estados Unidos perdeu o monopólio das armas de destruição em massa. Então, para defender seus interesses e aliados, os dois lados fizeram uso de propaganda, de espionagem e também da violência, assim tentando proteger a sua ideologia de mundo. Tá? Então,
A Guerra Fria vai no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até o desmembramento da União Soviética no ano de 1991. Quais vão ser, então, as principais características? Primeiro, o uso da propaganda ideológica. Isso através de filmes, como em Hollywood, ou também as produções soviéticas de cinema, produções da Alemanha Oriental, produção de música, defendendo aí os valores da sua ideologia. A corrida por armas mais potentes. Aqui, principalmente, a tecnologia atômica, a tecnologia de mísseis, de foguetes. Né? A disputa nos esportes. Os Jogos Olímpicos aqui viraram uma das grandes armas de propaganda, o qual os Estados Unidos e a União Soviética, através de seus atletas e da quantidade de medalhas que eles conseguiram acumular, tentavam justificar que a sua ideologia comunista ou capitalista era capaz de produzir atletas melhores, era capaz de produzir atletas mais saudáveis. Tá. A disputa por tecnologias, a corrida espacial, que ela tem início justamente na análise de tecnologia de mísseis, muitos deles para transportar armas atômicas. Mas depois esses mísseis começam a ser direcionados e adaptados, visando aí sair do planeta Terra. Por quê? Justamente para tentar demonstrar, olha o que eu consegui, olha o que o meu sistema econômico e político conseguiu, olha como eu sou o melhor. Tá? No caso dos Estados Unidos, você vai ter uma grande campanha anticomunismo, uma campanha em massa, e no caso da União Soviética, obviamente, você vai ter uma grande campanha anticapitalista. Certo? E a intervenção e o desenvolvimento de áreas de influências. Isso aí com o país dominante, como os Estados Unidos e a União Soviética, intervindo diretamente sobre os países de sua área de influência. Às vezes propagandando golpes militares ou agindo diretamente, colocando seu exército em ação nesses países e nessas áreas. Mas por que essa guerra nunca esquentou? Por uma doutrina muito louca, como já está aqui a expressão em inglês, tá? Que é a chamada MAD, Mutual Assured Destruction. Isso quer dizer destruição mútua assegurada. Justamente isso aí vai ser permitido pelas armas atômicas, que a ideia é o seguinte, que se caso os dois países se enfrentassem militarmente, vamos dizer que um dos países estivesse perdendo a guerra, esse país teria a capacidade de explodir o outro país inteiro. Os dois países vão se usar dessa doutrina. Então, os dois países vão desenvolver capacidade de destruição em massa o suficiente para eliminar seu opositor. Isso aí, pessoal, então, no caso de haver uma guerra nuclear entre os dois países, não haveriam vitoriosos. Essa doutrina aí é a doutrina que vai acabar sustentando uma paz mundial. Por incrível que pareça, a paz ela vai vir pela grande quantidade de armas nucleares que vão ser desenvolvidas nesse período. Tá? Mas vamos aí para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Leia a frase do sociólogo francês Raymond Aron: guerra improvável, paz impossível. Em que sentido essa frase resume as relações entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno com vocês.
Então, alunos, conseguiram responder? Aqui está a minha sugestão de resposta para vocês. Guerra improvável devido a armas nucleares, que significaria a mútua destruição. Já a paz impossível representa o conflito de interesses e a incompatibilidade entre dois sistemas antagônicos, o socialismo, com o controle estatal das empresas e dos bens das riquezas, e o capitalismo, que é baseado no livre mercado. Então, por um lado a guerra não poderia acontecer, mas por outro lado a paz também não seria devidamente alcançada. Tá? Qual que é a origem do conflito? Vamos lembrar que no final da Segunda Guerra Mundial houve uma grande aliança contra a Alemanha. E houve 3 grandes líderes dessa aliança, que foi a União Soviética, foi a Inglaterra e foi os Estados Unidos. No contexto já final da guerra, várias conferências foram feitas entre esses 3 líderes para tentar discutir o que vão fazer para o futuro da Europa. Como vai ser o futuro da Europa depois que a guerra acabar. Como, por exemplo, a Conferência de Teherã e a Conferência de Yalta. Tá? Essa imagem que eu trago aqui para vocês é da Conferência de Potsdam, que foi na Alemanha. Aqui a gente já começa a perceber que nós temos uma bela diferença entre esses 3 grandes aliados. Na foto oficial que foi tirada, que nós temos aqui Stalin, que era o líder da União Soviética, o Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt ele havia falecido, tá? E o Churchill, que era o primeiro-ministro inglês. Você pode ver que o Churchill está um pouquinho mais perto dos Estados Unidos, a Inglaterra está um pouquinho mais perto e a União Soviética um pouquinho mais afastada. Diz que foi o próprio Churchill que deu uma empurradinha na cadeira para demonstrar isso, que ele está mais vinculado aos Estados Unidos e não mais tão amigo assim da União Soviética. Tá? Então, embora a União Soviética e os Estados Unidos tenham lutado no mesmo bloco, na Segunda Guerra, suas diferenças foram ficando cada vez mais evidentes, especialmente nos acordos no final do conflito, como o de Yalta e o de Potsdam, que definiram os rumos do mundo pós-guerra. Tá? Como que seria o governo da Polônia depois, como seria da Tchecoslováquia, como ficariam os países. Tá? Isso aí daí vai virar uma situação de conflito entre as 3 grandes potências. E onde que está a origem imediata do conflito? Na Alemanha. No Acordo de Potsdam ficou estabelecido que os alemães deveriam pagar indenizações de guerra e que a Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação. Uma zona americana, uma zona francesa, uma zona inglesa e uma zona soviética. E a própria cidade de Berlim, que estava dentro da zona de influência soviética, ela também seria dividida de igual forma, em 4 pedaços. Então você tem aqui um mapa de como ficaria a divisão de Berlim. Então nós temos daí Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Na parte dominada pela União Soviética foi implantado o sistema socialista, assim como eles fizeram também em diversos outros países do leste europeu. Na parte ocupada pela França, Inglaterra e Estados Unidos, continuou o sistema capitalista. A capital Berlim também foi dividida. Assim, dentro dela também existia a bipolarização, capitalismo, socialismo. Mas vamos então aqui para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Entre 1941 e 1945, uma grande aliança mundial havia sido organizada contra a ideologia nazifascista. Porém, a partir de 1946, novas alianças ideológicas haviam se formado entre os antigos aliados. Quais foram as diferenças ideológicas que demarcaram essas novas alianças? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Aqui eu tenho uma sugestão de respostas para vocês. Lembrando que a tua resposta não tem que estar exatamente igual à minha. As duas grandes alianças geradas após o término da Segunda Guerra Mundial envolveram a ideologia do capitalismo e a ideologia do socialismo, tendo sido lideradas, respectivamente, pelos Estados Unidos da América e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? E suas devidas áreas de influência. Então, o mundo acabou sendo dividido entre essas duas ideologias que não se davam muito bem. No caso da cidade de Berlim, havia muito problema com a fuga de cidadãos de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. A solução encontrada pela União Soviética para isso foi a construção de um muro. Como modo de impedir a fuga dos habitantes de Berlim Oriental para a parte ocidental, os soviéticos construíram um muro em 1961, em torno da porção capitalista. Então, imagina o que é você ter um muro rasgando uma cidade histórica como Berlim, rasgando ela no meio, dividindo a cidade. Esse muro durou 28 anos e se tornou o principal símbolo da Guerra Fria e da bipolarização do mundo. Certo? Então agora vamos para a nossa última atividade aqui da nossa aula de hoje. Explique como o jornalista curitibano, o Roberto Mugiati, que esteve em Berlim, se refere ao período da Guerra Fria. O mundo mudou, o muro caiu, mas jamais esquecerei aqueles dias de desesperança da Guerra Fria, do tenebroso conflito entre duas ideologias que racharam o planeta do meio. Uma guerra travada no campo psicológico, à sombra do terror nuclear. Então, vocês têm um tempinho aí para ver como ele descreve a Guerra Fria e a gente já retorna.
Então, alunos, conseguiram responder? Trago aqui para vocês uma sugestão de resposta. Ele faz referência às incertezas e ao medo que eles conviviam de uma possível guerra nuclear. Era um medo diário, era uma tensão diária sobre isso. Diante da divisão do mundo entre duas ideologias, capitalistas e socialistas. Isso vai atingir o psicológico das pessoas. Você achar que amanhã, por exemplo, pode começar a guerra atômica. Mas vamos para a retomada. A Guerra Fria foi um conflito que envolveu as forças políticas e ideológicas dos Estados Unidos e da União Soviética. Tem origem nos tratados do final da Segunda Guerra Mundial. O Muro de Berlim foi o símbolo máximo dessa Guerra Fria. E ele foi construído como um mecanismo de controle para evitar a influência de uma das ideologias sobre a outra. Então, agradeço a todos vocês por mais essa aula. Até a próxima, alunos.